Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Neurologia em Mapas Mentais. Não esqueçam de curtir e compartilhar nossos vídeos. O assunto da aula de hoje é Síndrome de Guillain-Barré. Vamos lá? Conversaremos um pouco sobre o histórico, que é importante para que saibamos como foi surgindo essa síndrome, de que forma foi sendo estudada, pesquisada, a que ponto se chegou e, quem sabe, estimular você, não só estudante como pesquisador, a buscar novas ferramentas para tanto. Definições, epidemiologia, fisiopatologia, patogenia, alguns aspectos clínicos relevantes, a síndrome de Miller-Fisher, que é um braço da Guillain-Barré, falar também sobre diagnóstico, prognóstico e algumas coisas importantes sobre o tratamento desta síndrome. O que se sabe é que a síndrome de Guillain-Barré, em alguns livros você vai encontrar com o nome de síndrome de Guillain-Barré-Landry, que são alguns dos pesquisadores que chegaram a pontos em comum e descobriram sobre esta patologia. Vamos lá então ver sobre essas pessoas e algumas outras importantes para essas descobertas. No ano de 1859, o Landry começou a fazer suas pesquisas e observou alguns casos com paralisia aguda ascendente, assim ele denominou, pelos estudos que teve. Em 1892, Osler estudou e percebeu alguns pacientes com casos de polineurite febril aguda. É uma inflamação das raízes neuronais ocasionadas por alguma hipertermia e logo nos primeiros dias desenvolviam esse processo inflamatório. Estudos muitos outros foram acontecendo por outros profissionais também relevantes, mas para resumir o nosso estudo, no final do século XIX, o Guillain e o Barré estudaram mais especificamente o caso de dois soldados que haviam regressado paralíticos da Primeira Guerra Mundial e se recuperaram espontaneamente desta afecção. Estudaram também sobre o aumento da concentração da proteína cefalorraquidiana sem a elevação do número de células nesses pacientes. Em 1949, Remaker e Kernohan estudaram, pesquisaram uma definição um pouco mais ampla sobre esses casos que até então vinham sendo colocados sobre algo novo, algo diferente até então para a época. Barré, fora esses dois casos aqui, continuou suas pesquisas e chegou à conclusão que havia uma infecção de causa desconhecida que estaria causando essas questões de motoras, como, por exemplo, essa paralisia que recuperava espontaneamente, na maioria dos casos. No ano de 1956, Miller-Fisher, que também é um braço dessa patologia Guillain-Barré, realizou observações sobre 3 casos com quadro de oftalmoplegia externa, ataxia e arreflexia. Essa tríade, oftalmoplegia externa, ataxia e reflexia, que são a síndrome de Miller-Fisher, foram estudadas em 3 casos naquela época, em 1956. Só que 2 desses casos não tinham a fraqueza motora. E os 3 se recuperaram dessa qualidade sindrômica com recuperação espontânea. Só lembrando que síndrome é o conjunto de sinais e sintomas que caracterizam aquele quadro específico que se está estudando. Em 1986, o FESB e colaboradores realizaram estudos, pesquisas em 5 pacientes com sinais de degeneração axonal, desmielinização do axônio, mas havia uma ausência de inflamação ou sinais dessa desmielinização mais precisamente. Então, havia essa degeneração e, a princípio, a não desmielinização. Então, eram quadros diferentes, ainda em estudos. Ainda hoje se estuda, até porque, mais atualmente, se tem a Guillain-Barré associada à Zika. O vírus da Zika pode causar síndrome de Guillain-Barré? Claro que sim. O vírus Zika pode causar síndrome de Guillain-Barré. Quando ocorre a doença, normalmente começa a manifestar os seus sintomas de 2 a 4 semanas após a infecção pelo Zika, independente da idade do paciente. A associação entre o Zika e a síndrome de Guillain-Barré foi reforçada por uma publicação na revista inglesa The Lancet, em 29 de fevereiro de 2016.
Nela, os cientistas analisaram um surto de Zika que ocorreu entre 2013 e 2014 na Polinésia Francesa e verificaram que no mesmo período houve um aumento do número de casos de Guillain-Barré. Esse estudo identificou 42 casos de síndrome de Guillain-Barré e em todos eles havia vestígios da presença recente do vírus Zika. Portanto, é provável que houvesse uma epidemia de Zika e, por consequência, aumento dos casos de Guillain-Barré. Apesar da relação do Zika com a síndrome de Guillain-Barré, esse vírus não está entre as principais causas da Guillain-Barré em si. Então, como houve essa alteração da quantidade do aumento do Zika vírus, a síndrome de Guillain-Barré voltou a ser notícia, mas é uma afecção, por conta desse estudo aqui histórico, já se vê, já estudada desde 1859 até os dias atuais. Só que, pela questão do Zika, ficou mais atualizada. Portanto, o que nós falaremos aqui não especificamente sobre o Zika vírus, porque não é a única causa de Guillain-Barré, mas sobre a síndrome de Guillain-Barré-Landry de uma forma geral. E do que se trata essa síndrome de Guillain-Barré? É uma polirradiculoneuropatia. Poli, muitos, radículo, raízes, neuro, nervosas, patia, doença. Então, é um conjunto de raízes nervosas desmielinizados de causa inflamatória aguda com transtorno desmielinizante dos nervos periféricos. Só lembrando, a bainha de mielina recobre o axônio e de várias formas. Uma delas, a mais frequente na parte motora voluntária, é que ela forma aqueles nódulos de Ranvier, aquele espaçozinho, nódulo, espaçozinho desmielinizado. Portanto, o impulso nervoso dá-se de forma saltatória, ou seja, vai um impulso rápido para adquirir a resposta, que no caso pode ser a contração muscular. Se assim for, o órgão eferente se for um músculo. Pois bem, se houver desmielinização, percebe-se que há uma alteração dessa velocidade de condução. Portanto, a resposta à contração vai se dar de uma forma mais lenta. E isso vai refletir no quadro clínico que nós vamos conversar já já. Ela é do tipo monofásico, ou seja, acontece em uma circunstância específica. A regressão normalmente é espontânea. É uma patologia autoimune, a gente vai conversar sobre isso já já na fisiopatologia. É desencadeada normalmente por infecção viral ou bacteriana. Apresenta paralisia flácida associada à reflexia, geralmente simétrica, ou seja, lado direito e esquerdo, e transtornos sensoriais variados. Ainda há uma elevação das proteínas do líquido cefalorraquidiano sem pleiocitose, ou seja, o aumento do número de leucócitos não vai acontecer. Portanto, é uma patologia desmielinizante de raízes nervosas com repercussões que veremos no quadro clínico. Quanto à epidemiologia, na síndrome de Guillain-Barré, observa-se quanto à incidência 1,7 pessoa para cada 100 mil pessoas. A idade predominante é entre 50 e 80 anos. Claro que nós conversamos sobre a questão do vírus, do Zika vírus, mas nós estamos falando de uma forma geral. O gênero predominante é o masculino, com 2,3 para cada 100 mil pessoas. A etnia predominante é a branca. Não há nenhum vínculo com fatores do tipo ocupacional ou hereditário. Ocupacional aqui entenda-se por atividade desencadeada, não só empregatícia, mas como também circunstâncias habituais do dia a dia. Parece haver, no entanto, uma associação com certas vacinas, infecções virais ou enterites causadas por Campylobacter jejuni. Mas preste atenção, as vacinas não desencadeiam por si só Guillain-Barré. Não há nenhum perigo em se tomar vacina. Depende de cada organismo, depende de cada vacina, se está na validade, o tipo de vacina e principalmente o sistema imunológico do indivíduo. Portanto, nada a temer. Só lembrando, nós não estamos aqui falando que as vacinas desencadeiam Guillain-Barré. Pode haver uma associação, assim como diz na literatura. Quanto à fisiopatologia,
existe o distúrbio imunomediato, ou seja, uma reação imune no organismo, e o chamado mimetismo molecular. Você já ouviu falar em mimetismo? Mimetismo significa algo semelhante, que se assemelha, tem até lá entre os animais. Mas como nosso assunto aqui é Guillain-Barré, vamos explicar esse mimetismo a nível molecular. Mimetismo, como eu disse, nada mais é do que uma semelhança. Nesse caso, é uma semelhança estrutural, quimicamente falando, entre os antígenos dos patógenos envolvidos e o nervo periférico. Parece a estrutura entre um e outro. Por conta disso, dá-se uma reação cruzada, que envolve tanto a produção de anticorpos, por conta da questão do antígeno, quanto uma resposta imune celular, que por sua vez leva a um ataque aos nervos periféricos e raízes espinhais, pensando pela semelhança estrutural serem antígenos. Teve mais anticorpo que vai atacar a raiz pensando que é antígeno. Daí o nome reação cruzada. Esse ataque leva a uma perda da mielina axonal. Essa mielina sendo perdida vai levar a uma degeneração e a consequência é a lentificação das respostas que seriam levadas de forma saltatória. Agora elas vão com um saltinho mais curto ou vão de uma forma mais ou menos contínua. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.